A nossa conversa dessa manhã, como a Márcia falou, sobre os bons espíritas. Interessante a abertura, né, do livro do Emmanuel, Palavras de Vida Eternas, as contas. Nós sempre daremos contas de tudo na nossa vida. Tudo que fizermos, de positivo ou de negativo, nós temos que apresentar um balanço no final, apresentar as contas, né? E essas contas é uma conta mais para a gente, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Se a nossa conta for negativa, nós vamos ressentir esse balanço negativo. É em nós que vai doer, porque Deus é Pai de misericórdia, vai me dar uma nova chance. Mas eu vou ficar decepcionada com as minhas contas se o saldo dela for negativo. Então, para a nossa felicidade, é importante que a gente possa refletir sobre o que nós temos feito da nossa vida. E essa vida que é composta de vários momentos durante um dia inteiro. O que eu tenho feito da minha vida? Os bons espíritas. A questão de ser bom é um processo na nossa vida que nós precisamos refletir. O que nós um dia fizemos e naquele dia determinamos que era bom, pode ser que hoje estejamos fazendo muito melhor. Então, a questão do bom, de ser bom, é algo que é um processo na nossa vida. E é relativo ao nosso grau de evolução espiritual. Digo espiritual. Não há uma necessidade de ser uma conquista intelectual, porque há muitas pessoas intelectualizadas que não são boas. Então, a gente precisa entender que ser bom diz respeito ao nível de evolução espiritual e não intelectual propriamente dito. Não impede a uma pessoa muito intelectual ser boa, mas não é condição absoluta para ser bom. Esse tema dessa manhã, desculpa, eu falo muito à noite, aí quando vê a gente já entra no automático, né? Desculpe. O tema dessa manhã, ele foi tratado por Kardec no capítulo de número 17. Confirma aí para mim, Márcia, se é 17, Sede Perfeitos, Evangelho. Eu botei duas referências aqui, agora eu fiquei confusa em relação a isso. É capítulo 18, sim. Não precisa não, Márcia, é 18. Se não for, é 17. Pronto, está resolvido. O capítulo é Sede Perfeitos, vamos ser objetivos. Capítulo 18. Confirma, Márcia. Agora está naquela briga, é ou não é? É ou não é? Vamos confirmar. Ai. Vamos lá, Márcia vai confirmar para a gente. Então é 17. Então está certo. Sede Perfeitos é o capítulo 17. Muitos são chamados, poucos escolhidos, isso mesmo. É o capítulo 17, Sede Perfeitos. Sede de ser, olha que interessante. É esse capítulo que vai falar para a gente. É importante a gente lembrar o que vem um pouquinho antes, no Evangelho, que é o 16, que Kardec trabalhou com a questão: não se pode servir a Deus e a mamão, uma passagem de Jesus. É uma afirmativa de Jesus que é impossível eu servir a dois senhores. Porque se eu servir a um, eu vou desagradar ao outro. Mas essa questão desse capítulo 16, eu vou chegar no 17, mas essa questão do 16, que não se pode servir a Deus e a mamão, ela vai trabalhar com os assuntos ou com os valores que são temporais e atemporais. O valor
temporal são os valores da matéria. Aqui nessa dimensão que nós vivemos, na dimensão material, nessa dimensão tudo aqui é passageiro. Nós tivemos o amanhecer, mais ou menos por volta das 6 horas da manhã, mas daqui a pouco o amanhecer vai deixar de existir, nós vamos ter o meio do dia, o final da tarde e vamos chegar à noite. Amanhã, novamente, é cíclico. Tudo aquilo que na vida nasce, que sofreu o processo do nascimento, fatalmente vai caminhar para onde? Para a morte. Não tem jeito. Nasceu, fatalmente vai morrer. Tudo aqui que nós estamos vivendo nessa dimensão é, portanto, temporário. Por isso que os espíritos nos ensinam que nós somos depositários das coisas materiais e não proprietários. Pegamos por um empréstimo esse corpo, vamos utilizá-lo por um período e depois devolveremos a ele nessa mesma dimensão, porque esse corpo vai voltar a fazer parte dos elementos materiais desse planeta. Então, tudo aqui é temporário, é passageiro. A única coisa eterna que os espíritos nos informam nesse capítulo é aquilo que eu posso levar para o além. E eu não vou levar nada material, nem mesmo o corpo, porque ele fica para ser enterrado. Eu não vou levar bens materiais nenhum. E titulações também não vou levar. O que eu vou levar são os conhecimentos que eu adquiri pelas titulações. Mas as titulações em si não. Nós temos provas disso por André Luiz. Por não ter exercido a medicina de a conformidade, né, de maneira espiritualizada, melhor dizendo, ele teve o direito de exercer a medicina em nosso lar? Não, não teve. Leiam a obra, porque o filme é embasado, uma coisa embasada não é fidedigna, tá? Na obra a gente vê que não. Porque ele não tinha méritos, ele não tinha desenvolvimento espiritual o suficiente para exercer a medicina. Então, ele leva os conhecimentos, porque foi fruto da conquista dele. Mas não pode exercer a profissão, porque lá ele não tem essa autoridade. Então, olha que interessante, a gente só leva aquilo que nós conquistamos aqui na Terra. Então, esse capítulo, Não se pode servir a Deus e a mamão, ele vai estar falando do temporal e atemporal. Ele vai estar falando do ter e do ser. O ter é temporal, eu vou deixar. O ser, não, aquilo que eu adquirir com o meu trabalho, eu levo comigo para outra existência. Então, depois desse capítulo, né, a espiritualidade acredita que a gente já tem bastante maturidade, bastante responsabilidade, bastante juízo, e que a gente já escolheu o desenvolvimento do ser em detrimento do ter, já entendeu que nós somos aqui só depositários, nós só temos, as coisas aqui são por empréstimos. Ela vai trabalhar com valores reais no capítulo seguinte, que é o sede perfeitos, acreditando que já fizemos a opção pelo ser e não pelo ter. Então, ela vai trabalhar, nesse capítulo, é um verdadeiro tratado de desenvolvimento real do ser espiritual, que, como eu disse para vocês, há muitas pessoas intelectuais, mas cuja bagagem moral deixa a desejar. Então, esse capítulo vai trabalhar com essas questões. E por isso que, inicialmente, eu conversei com vocês sobre a questão de ser bom. O ser bom é uma construção em nós, que na grande maioria somos espíritos imperfeitos. Nós estamos aprendendo o que é ser bom. Nós ainda temos dificuldade em lidar com aquilo que é bom. Muitas pessoas acreditam que ser bom é fazer toda a vontade para o ser amado.
e convivem dessa forma. Mas muitas vezes ser bom com determinadas pessoas é dizer não, é dar limites. Mas nós não estamos acostumados em receber não e ficar tranquilo em relação a isso. Nós ainda recebemos muito mal o tal do não. Nos frustramos, achamos que o outro está nos ofendendo, nos desqualificando. Nós temos problemas com os limites da vida. Nós ainda somos aquelas crianças que desejamos tudo para a gente. Mas imagina, se tudo vier para mim, nada vai sobrar para você, nem para vocês. As coisas precisam serem mais distribuídas, vocês concordam? É pela má distribuição do nosso mundo material, da nossa dimensão material, que nós nos deparamos no planeta Terra com a questão da miséria. Miséria essa que é fruto, sem sombra de dúvida, do egoísmo humano. Porque ser pobre pode estar relativo ao grau de capacidade de desenvolvimento de cada um. Mas a miséria é inerente, é a prova cabal que neste planeta ainda predomina o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade. A miséria, sim. Porque na miséria você fica sem a possibilidade do necessário. Na pobreza você tem o necessário, a conta certa para a sua vivência, para a sua sobrevivência. Então, esse capítulo, que vai falar dos bons espíritas, vai estar trabalhando com esta questão de processo dentro de nós, desse relativo do bom dentro de nós, que está em processo de crescimento e que nós precisamos compreender muitas vezes que ser bom é dar limite, mas um limite que tem que ser dado embasado no amor, não um limite com violência, com truculência, mas um limite embasado no amor, na misericórdia, na brandura. Então, é muitas vezes dizer não para o filho que vai fazer um bico, que vai bater lá na lua, se bobear, desloca ela. Mas que é importante aquele não, para que mal maior não venha acontecer a ele futuramente. E eu pergunto a vocês, assim também Deus conosco? Muitos nãos, Se Deus fosse fazer a nossa vontade, a gente ia falar assim: Senhor, quero reencarnar multimilionária, saúde eterna, quero ser Highlander, porque eu não quero morrer, não quero passar por sofrimento de espécie nenhuma, quero ter tudo, não é assim? Mas são os desafios da nossa vida que vão promover um balanço positivo na nossa vida. Quantos nãos nós recebemos que promoveram dentro de nós maturidade, que abriram nossos horizontes, o nosso ponto de vista em relação a assuntos que eram delicados ou assuntos que a gente nem dava importância nenhuma. Então, precisamos pensar mais sobre isso no nosso processo de autoeducação e no nosso processo de educação daqueles que estão ao nosso redor. Quando formos chamados a sermos pais, mãe ou pai, ou quando formos chamados para ter alguma representação dentro de uma sociedade. Então, este capítulo Sede Perfeitos, que vai trabalhar a questão dos bons espíritas, é um convite para nós alcançarmos um padrão de moralidade e espiritualidade maior dentro das nossas relações, das relações com a gente, porque é isso que estabelece as leis morais, o que estabelece as leis morais, a relação do homem com ele, a relação do homem com o próximo e a relação do homem com Deus. Então, eu preciso, primeiro, me educar, fazer um processo de autoeducação,
para que a minha relação com o próximo possa estar permeada de moralidade e de espiritualidade também. E, finalmente, se a minha relação comigo é assim, e a minha relação com o próximo é assim, eu já alcancei o terceiro ponto sem fazer esforço nenhum, que é a minha relação com Deus. Por que que o homem criou as religiões? Vocês sabem? Alguém chutaria, faria algum comentário a respeito? Para nos dar limite, para nos religarmos, né, com o Pai. Porque o Pai está dentro de nós, está conosco, mas a gente não está com Deus. É para fazer essa ligação definitiva, essa comunhão definitiva, essa comunhão que Jesus já alcançou e que disse que era possível para todos nós fazer a mesma coisa, mas que nós ainda não conseguimos alcançar. Para isso serve a religião, para nos facilitar o processo de espiritualização. Muito bem. Em Mateus, no capítulo 5, é importante dizer que essa passagem de hoje, né, que está embasada em Mateus capítulo 5, os bons espíritas, no capítulo 5, 6 e 7, Mateus vai estar trabalhando ainda dentro do Sermão do Monte, que é uma proposta de moralização, de espiritualização, para que o reino de Deus possa ser estabelecido na terra. Atualmente, qual é o reino que tem sido estabelecido na terra e que tem governado os povos? O poder, o dinheiro, é mamão. Nós deveríamos parar para pensar sobre isso. Nós estamos governados pelo poder e dinheiro, por mamão. Não foi essa a proposta de Jesus. Não foi essa. Ele veio trazer o reino dos céus, cuja característica do reino dos céus não faz parte das características dos reinos humanos ou do reino de mamão. O reino daqui é um reino que é de culto à matéria, como se a matéria fosse a única realidade. E é por isso que nós estamos vendo o homem brigar com o homem por causa de 5 centímetros cúbicos de terra. Não é assim? O homem mata o homem por causa do poder. O homem engana o homem para que tenha vantagens materiais de dinheiro e de poder. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo hoje, isso é também um retrato do passado. E se esse é o retrato de um passado, esse reino não me parece que as suas diretrizes e bases são boas para governar o mundo. Porque se até hoje, através desse reino, não se estabeleceu na terra a paz, o amor, a fraternidade, as bases, os princípios desse reino não podem ser boas, não podem ser boas. Então, se eu sigo os preceitos de fora, eu estou sendo uma boa espírita. Porque ser bons espíritas é a mesma coisa que ser bons cristãos. É a mesma coisa que vai falar essa passagem do Evangelho. Então, se eu sigo as regras da sociedade, em que eu vejo o homem passando a perna no homem para continuar no seu poder, para continuar no seu bem-estar, para continuar a viver segundo aquele dito popular, farinha pouca, se eu continuo vivendo dessa forma, e foi assim a administração da terra pelo homem, e essa administração não resolveu os problemas, há de perguntar, devemos prosseguir assim? E se não foi isso que Cristo pregou, nós devemos viver assim? É um momento de reflexão. Nós estamos falando de valores, porque esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai estar trabalhando com a questão do sede perfeitos,
como perfeito é vosso Pai Celestial. É claro que ele não está me iludindo, dizendo que eu posso estar no mesmo patamar que Deus, mas que eu posso andar sempre na mesma direção das leis dele, isso sim. É o capítulo que vai estar trabalhando com valores que a traça e o ferrugem não corrompem, com valores moralizadores, com valores que me levarão ao espiritualizar-se. E que se eu vivenciá-los, eu estarei, é claro, que pagando um preço de andar na contramão dos valores instituídos pelos homens, que são falhos, são valores falhos. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 17 do Evangelho, que vai estar trabalhando com essa passagem de Mateus, versículo 5, capítulo 44 a 48, que está lá inserido no Sermão da Montanha, ele vai aproveitar a passagem de Mateus para trabalhar sobre as características da perfeição. Já que a gente quer trabalhar o ser dentro de nós. Nós queremos ser pessoas melhores, pessoas que façam a diferença dentro de uma sociedade. A primeira característica, ele vai pegar a passagem de Mateus: amai os vossos inimigos. E por inimigos nós temos que pensar aqueles que nós antipatizamos gratuitamente. Porque se eu antipatizo alguém, esse alguém é meu amigo? Não. Não é um inimigo mortal, mas não é meu amigo. Então é isso também que a gente precisa entender. O que é amar o inimigo? Eu dar beijo, eu vou dar abraço, vou levar para minha casa, vamos almoçar lá todo dia? É isso? Não. Porque aí envolve o amor-sentimento. O amor-sentimento que nós temos por um amigo faz com que a gente queira que ele esteja na nossa casa, que ele almoce com a gente, que ele saia com a gente. Mas a proposta de Jesus não é o amor-sentimento, mas é o amor-ação. É você ser bom com aquele que não é bom, que muitas vezes é perverso mesmo dentro de uma sociedade. É o antagonista mesmo dentro de uma sociedade. É você ser justo com aquela pessoa, mesmo que você não goste dela. Mas se você tem que ter uma atitude de justiça para ela. O que é dela, o que é meu, o que ela faz de correto é correto, mesmo eu não gostando dela, e eu devo reconhecer isso nela. Existe um processo de reconhecimento. Reconhecimento vem de humildade, eu não sei se vocês sabem, a palavra humildade, ela simboliza o reconhecimento. Então, é eu reconhecer que o outro que eu não gosto, que eu não simpatizo, ele também tem coisas boas, positivas na vida dele, mesmo que eu não goste dele. É um processo de reconhecimento que tem que ser feito. Mas, para isso, a gente tem que estar muito desapegado das próprias opiniões em relação à pessoa. As nossas opiniões em relação a algo e alguém estão diretamente relacionadas àquilo que nós conhecemos e entendemos, não é? Então, eu entendo e compreendo bem o mal, mas será que eu não entendo e compreendo bem o bem? Se eu identifico o mal em uma pessoa, só tem duas oportunidades de explicações. Ou porque eu conheço esse mal, por já ter vivenciado, ou porque esse mal habita ainda dentro de mim. Eu não posso conhecer algo, ou reconhecer algo em alguém, melhor dizendo, que eu nunca tenha tido uma experiência. Não posso falar de Jesus com profundidade, porque ele é um espírito puro, e eu sou imperfeito, eu não entendo com profundidade total o que é ser um espírito puro. Então, eu não posso falar com profundidade. Eu posso mais dizer o que Jesus não é do que ele é propriamente dito.
Então, essas coisas a gente precisa refletir para que a gente possa amar o que nós ainda não suportamos e antipatizamos. Fazei bem aos que vos odeiam. Então, imagina fazer o bem a alguém que está tentando me descalçar todos os dias na vida, me denegrir, me rebaixar veladamente. Mas é fazer o bem mesmo àquele que está me fazendo mal, que está me prejudicando. O que, em geral, numa sociedade a gente vê como comportamento humano diante de um mal que alguém faz? Vingança. Ainda que seja uma vingança velada, né? Que ninguém descubra muito que eu me vinguei. De preferência que seja bem velada, para que ninguém descubra que eu estou fazendo olho por olho, dente por dente. Então, se eu ouço uma notícia de determinado administrador público e falo, que homem horroroso, ele vai ver o que espera ele no futuro. É uma atitude boa ou uma atitude má? Deveria ser assim o nosso comportamento? Ou deveríamos ter uma conduta de misericórdia? É difícil, né? Amar ou fazer bem àqueles que prejudicam os outros de alguma maneira. Jesus, quando foi condenado indevidamente, ele chegou para Caifás e... Quem foi o outro que julgou ele? A gente sempre fala que lavou as mãos. Pilatos, e falou assim, você vai ver agora o que eu vou fazer contigo? Olha, me crucifica mesmo, mas ó, deixa eu te dar um toque. Existe a reencarnação, tu vai ver o que te espera, Pilatos. Jesus fez isso? Jesus não se vergou para as leis dos homens, mas sim para a de Deus. Ele foi brando e pacífico. O que o outro faz é problema do outro. O problema é o que eu faço. Por isso que o mal que a gente deve temer é o que existe dentro de nós e não fora de nós. Ele deixou a cargo que o tempo dilatasse aquelas consciências, sabendo que a dor visitará todo aquele que se negou a amar. Emmanuel diz, a dor há de vir realizar a obra que não foi possível o amor edificar por si só. Ele deixou, ele permitiu que a lei de Deus se fizesse, que a lei de Deus tem uma lei que se chama liberdade, que nos concede o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quero? Posso. O problema é o depois, mas ele deixou. Ele não foi lá e ameaçou, você vai ver só depois que você me crucificar. Não falou nada. Porque ele não abaixou para pegar a pedra, e o dono tem que voltar e pegar. Jesus seguiu. Foi um exemplo de brandura, foi um exemplo de misericórdia diante de uma injustiça que não era divina, era uma injustiça que estava sendo cometida por quem? Por nós. Jesus seguiu, compreendendo que cada um é herdeiro de si próprio. Ele não ensinou que isso era ser passivo diante das situações. Ele ensinou que nós precisamos ser pacíficos, que é diferente. O passivo é aquele que não faz nada, que sabe o que tem que fazer, sabe o que é para fazer e fica lá. Mas ele ensinou a ser pacífico e, acima de tudo, acreditar nas leis de Deus. Quando a gente se vinga, eu não sei se é São Tomás de Aquino, não sei exatamente o pensamento, que diz que o ateísmo, né, o ateísmo é uma forma de... Depois eu vou lembrar o pensamento. Eu tenho até isso aqui no meu... O ateísmo... Deixa eu ver se eu acho para poder mostrar para vocês aqui. O ateísmo... Se eu achar fácil, né? Porque aqui tem 1 milhão de coisas. Os celulares de todos nós têm 1 milhão de coisas, né?
Vamos ver se eu achar. Bom, vou seguir aqui. Mas, enfim, daqui a pouco eu vou lembrar do pensamento, eu vou passar para vocês. Mas Jesus não se envolveu nas querelas humanas. Ele seguiu as leis de Deus, principalmente nos momentos e nas horas que era preciso seguir as leis de Deus. Mas nós achamos que se a gente não fizer, se a gente não se vingar, a vingança é uma forma de ateísmo, é o pensamento. Se a gente acha que se a gente não se vingar, a gente está deixando que a injustiça corra, enquanto que o nosso comportamento deveria ser de justiça, de amor, de paz e de misericórdia. E ainda falando dos caracteres de perfeição, ele fala, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso a gente até faz, porque é tipo assim, vou pedir a Deus, Deus que se vire. Mas a gente está falando do orar, que é o desejo sincero de que o outro possa ser tão feliz quanto eu. Nós estamos falando da oração cujo envolvimento do sentimento está junto. É essa a oração. Não aquela oração que eu falo assim, Senhor, olha lá pelos meus inimigos, tadinhos, são tão ruinzinhos, né? Ajuda a botar bondade no coraçãozinho deles. Não, ele está falando, desejo o bem, vibre o bem, queira o bem. E faça isso nas orações para Deus. Interessante, né? Essas são as características do verdadeiro bom espírita. Ainda no capítulo, fala assim, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima dessa passagem que a gente acabou de falar, que caracteriza o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. O bom espírita é aquele que vive os ensinamentos de Jesus no seu dia a dia, sem entrelinhas no dia a dia. Há de perguntarmos hoje se ser bom espírita é viver dentro de um sistema preconceituoso que nós estamos vendo dentro de uma sociedade. O que é o preconceito? É um julgamento feito com antecipação em relação a alguma pessoa? Quando eu julgo alguém, eu julgo embasado em quê? Na minha compreensão das verdades, na minha compreensão do que é certo, do que é errado. Mas somos nós representantes das leis de Deus? Não. Jesus andou com uma população na época que sofria o preconceito, e que era colocada à margem na época. Eram as prostitutas, eram os publicanos, não foi? Todos conceituados como homens de má vida. Porque assim, a gente faz assim com as pessoas. Tudo que está fora daquilo que nós julgamos que é o correto, e que às vezes é até o correto mesmo, mas nós queremos ser os representantes da justiça na terra. E achamos que somos justos e bons se nós formos separatistas, se nós colocarmos essas pessoas à margem do caminho. Mas se Jesus, que foi um espírito tão puro, tão evoluído que teve aqui na terra, não colocou, nós temos que hoje nos perguntar, com que autoridade nós colocamos? Com que autoridade hoje nós elegemos o quão bom e justo é uma pessoa através da cor da pele? Vai dizer se aquela pessoa é moralizada ou imoral? Até onde a gente sabe, jamais. Porque o que determina a moralização de uma pessoa é o grau de evolução espiritual dela. É o espírito que ali está encarnado, naquele corpo A, B, C ou D. Afrodescendente, caucasiano, asiático, indígena. Mas é o espírito que determina. Então, por que separamos? Por que separamos? É a pergunta que eu estou fazendo. Por que que nós
ainda na sociedade a gente vê que algumas raças são separadas, sofrem preconceito, colocamos elas à margem. Por quê? Por quê? Orgulho. O que mais? Se achamos melhores. Mas em verdade somos? Não. Mas perguntamos no século XXI, tem que haver uma causa para ainda fazermos isso. Sem dúvida nenhuma, é porque nos achamos maior. Sem dúvida nenhuma que a origem é o orgulho. Mas por que nós não exterminamos esse mal, que é um mal que está dentro de nós e é o único que nós podemos mudar e é o único que nós devemos temer? Já sabemos disso há séculos, que não é diferente. Mas por que ainda agimos assim no século XXI, é a pergunta. Por que os ensinamentos do Cristo não estão acima disso? O caráter de uma pessoa, volto a fazer a pergunta, está relacionado na sua escolha de gênero? Sim ou não para vocês? Não mesmo. Há muitos heterossexuais que são muito mais pervertidos do que os homos e as suas subclassificações, enfim. Digamos assim, para entender. Mas por que colocamos essas pessoas à margem? É a pergunta que eu volto para vocês. Por que nós colocamos? Medo do diferente. E o que mais? Se eu não sei lidar com essas pessoas, se eu não sei, é o convite da vida aprender a lidar com eles. Isso para a gente ainda não ficou muito claro. Eu vou fazer uma pergunta. Eles são filhos de Deus? Quem sou eu para excluí-los? Quem? E como eu poderei ser uma pessoa boa se eu faço exclusão dessas pessoas? Cuidado com as consequências das nossas escolhas. Nós não temos nada a ver com as escolhas das pessoas. Nada. Deixa Deus julgar cada um. Isso não é tarefa nossa. A nossa tarefa aqui é amar. Certa vez uma alma querida me perguntou assim: eu não compreendo sobre a homossexualidade. O que você tem a dizer? Eu falei assim: você não tem nada para compreender. Eu falei assim: a menos que você deseja ser um homossexual. Porque você tem que amar essa pessoa. Você veio no mundo para amar as diferenças. Sejam elas em que níveis elas estejam. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Nós não viemos com essa finalidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras de Kardec falam isso. O Evangelho do Cristo fala isso. E no século XXI, a gente tem visto pessoas separando e matando as que são diferentes. Até quando nós vamos fazer isso? Nós vamos aplaudir? Dirigentes que fazem isso, dirigentes de nações, seja onde for, nós vamos aplaudir essas pessoas. E vamos, ao mesmo tempo, ter a coragem de dizer que nós somos cristãos. Aonde, gente, está a lógica? Levantem e me falem para que eu possa ver. Se nós não somos capazes de amar os diferentes, nós somos iguais a todos os restos que estão por aí. E não podemos nos intitular cristão. Jesus esteve com aqueles que eram classificados de má vida, mas eles não deram Jesus não deu aval ao erro. Mas ele foi indulgente, ele esteve do lado da pessoa para que ela tivesse condições de ser um ser melhor, um espírito melhor. Mas ele não assinou embaixo e disse: faça tudo errado que você sempre fez na sua vida. Jesus nem julgou. Nem julgou. E nós aqui botamos as pessoas nos tribunais e sentenciamos à vontade. Isso é pôr limite ao amor. É pôr condição ao amor. Só vou te amar se você for igualzinho a mim. Se você não for, eu não te amo. Pronto. Acabou. Nem Jesus não fez isso.
E há tantas outras diferenças dentro da sociedade. Há tantas. As diferenças culturais, as diferenças de religião. Hoje a gente vê uma intolerância religiosa sem precedentes na sociedade. Todo dia a gente abre as redes sociais, tem alguma religião que foi perseguida por uma outra. Jesus mandou a gente perseguir os diferentes? Mandou a gente ser intolerante com tudo que fosse diferente de religião? Então eu digo para vocês, se nós quisermos ser bons espíritas, que é a mesma coisa do que ser um bom cristão, ou a gente muda os nossos valores para trás que o ferrugem não corrompe, que são essa proposta do Cristo, ou nós vamos ser maus cristãos, maus espíritas. Quando nós aplaudirmos guerras, um do lado ou outro do outro, não importa, eu vou dizer para você, nós somos tudo menos bons. Porque a guerra é fruto do orgulho humano. É hora de nós termos lucidez. A doutrina está aí para ser vivida agora. Allan Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, disse assim para nós, que haveriam 3 classes ou 3 graus de adeptos dentro da doutrina. O primeiro, os que só se limitam às manifestações espíritas. Os segundos, os que percebem as consequências morais dessa manifestação. E os terceiros, os que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. Ou a gente pratica e se esforça para praticar a moral, ou a gente vai sair dessa encarnação igualzinho o dia que a gente entrou. Cuidado com as mídias, gente. Cuidado com as mídias. Nas mídias tem muitos manipuladores de consciência. E não esqueçam de uma coisa, se vocês tiverem dúvidas sobre aquilo ali, pensa assim, como Jesus agiria? Como Jesus agiria? Ele amaria ou colocaria à margem? Gente, é um apelo às consciências espíritas. Nós temos noção de reencarnação. Todos nós aqui temos noção de reencarnação. Nós sabemos que teremos que responder como a mensagem que foi aberta aqui pela Márcia, do livro Palavras de Vida Eterna, 102 contas, né? Nós vamos ter que dar balanço da nossa existência. Não façamos escolhas que sejam violentas. Não façamos, gente. Não façamos. É hora da gente decantar. Não criem ídolos de pés de barros. Por isso que na questão 625 do Livro dos Espíritos nos foi ofertado um modelo e guia. É Jesus. Não seguem outros. Nenhum outro vale esse investimento. Os outros são tão imperfeitos como qualquer um de nós aqui. Vamos decantar as coisas que nós estamos recebendo todos os dias nas mídias. É um apelo, porque enquanto a gente ainda puder refletir e não fazer, as nossas contas serão positivas. Depois que nós optarmos pela violência como conserto para o mundo, as contas serão muito negativas. Só tem uma força que é capaz de transformar todos os males do universo. Vocês sabem que força é essa? O amor. Então, por que nós estamos querendo fazer de qualquer maneira? Olho por olho, dente por dente, a força. Por que a gente está fazendo isso? É a pergunta que tem que abrir as nossas consciências. Só quero deixar bem claro que quando eu me referi a políticas aqui na frente, eu não falei de política partidária, eu falei de política pública. Eu já deixei bem claro aqui que eu não sou da esquerda nem da direita, eu sou daquele que fizer o bem para a humanidade. Porque o problema não é a esquerda nem a direita. O problema é se ali quem está administrando é um homem de bem ou um homem de mal, e é ponto final. Porque um homem de bem, ele vai ser justo em qualquer lugar onde ele estiver. O homem mau será sempre um oportunista em qualquer um dos lados que ele tiver. Parem para pensar sobre isso. Nós temos que avaliar, isso que nós temos que avaliar. Cuidado com essas coisas que distraem a gente, faz com que a gente perca o foco e a gente vai perder a reencarnação. E pior ainda, vamos perder a oportunidade de ingressarmos no planeta de regeneração.
onde a brandura tem que prevalecer, a misericórdia tem que prevalecer, o amor ao próximo, aos inimigos tem que prevalecer. Se a gente não é capaz disso, a gente tem que se curar disso. Essa é a nossa doença interior. Tem um Sutratma indiano, que é uma história, né, que tem um cunho moral, religioso. O Sutratma indiano, ele começa a falar sobre um colar de pérolas, onde um fio une muitas pérolas. Esse fio que passa no meio, todo mundo já viu um colar de pérolas, né? Ele passa no meio da pérola, então a pérola tem um furinho e que vão passar várias pérolazinhas ali. Dizem que no início, as pérolas, elas apenas olham para o exterior. E aí elas só se veem. Como elas são bonitas, elas se olham e falam, nossa, eu sou bonita mesmo. Nossa, como eu sou linda. E fica nessa comparação, fazendo comparação. Aquela outra pérola ali, nem tanto. Mas eu, né? Nossa, se não fosse eu... Pensa bem, eu estou exagerando um pouquinho. Esse colar não tinha valor, né? Ela vai vivendo assim durante muito tempo. Essa é a sua consciência, né? Que só consegue ver a sua própria beleza, o seu próprio bem-estar. E ela vai vivendo assim, só que isso, né? Chega uma hora que entedia qualquer um, que deixa qualquer um exausto. Ela começa a ficar vazia, vazia. E aí ela começa, como ela já não encontra mais nada no exterior que possa trazer alegria, felicidade verdadeira para ela, isso depois de muito tempo, né? Ela começa a se voltar para dentro dela para buscar algo mais que possa dar sentido à sua existência. Algo mais que possa trazer, retornar uma alegria de viver, se sentir realmente alguém importante. E ela começa a olhar para dentro, mas inicialmente, quando ela olha, ela não vê nada. Ela vê um vazio dentro dela. Olha o vazio dentro dela. Ela vê esse vazio, vai vendo, né? Porque ela está muito restrita, ainda está com a consciência muito fechada. Quem esteve aqui na aula do Luiz Guilherme, ela ainda está lá no primeiro andar, ainda está com a consciência muito fechada, ainda ela não vê nada, não consegue ver. Mas... depois de tanto ela procurar para dentro, porque ela já estava cansada, que ela já tinha procurado muito para fora, não tinha encontrado nada, ela continua a procurar para dentro. Ela começa a tirar os véus da ilusão da vida material, começa a entender que tudo aqui é passageiro e que não vale a pena a gente se agastar por determinadas coisas, que a gente veio aqui para amar mesmo. A gente não veio para ficar discutindo direita, esquerda, em cima, embaixo, caucasiano, negro. A gente não veio para discutir nada disso. A gente veio para aprender a amar mesmo, né? Aí ela vai vendo, então, que passa por dentro dela um fio de prata. Ela vê isso. Aí ela fala, olha que interessante. O vazio, então, ela encontra um fio de prata que passa dentro dela. Meu Deus, mas aonde começa esse fio? Onde vai dar esse fio, não é mesmo? Passa um negócio dentro de mim, mas me ligando ao quê? Aí ela descobre que aquele fiozinho que passa dentro dela une ela a todas as outras pérolas. Olha que interessante, até mesmo aquela que ela achava feinha, que não era tão bonita, que ela era a última bolacha do pacote, ela vê que não era bem assim. Que esse fio une a ela a todas as outras pérolazinhas. E aí, então, a consciência dela se abre. E ela vai enxergar muitas coisas depois disso. De que ela não é autossuficiente. Então, o isolacionismo é uma ilusão. De que todo mundo é igual, então que nós não somos, o que nos faz diferente não é a cor da pele, é o gênero, a raça, a religião, ou sei lá o quê, partido político, de futebol, sei lá o quê, o que a gente quiser. Mas que nós somos todos irmãos uns dos outros. E que esse fiozinho de prata que liga a todos nós é Deus que a gente estava buscando, há séculos dentro dos templos religiosos. Dentro das religiões, tentando nos espiritualizar, que nem uns loucos,
Mas a gente só olhava para fora, né? A gente só olhava para fora, e não era capaz de ver a grandiosidade desse Deus que une a todos nós. E aí ela pôde compreender uma coisa tão simples na vida, né? Que ela não só foi na razão, mas ela uniu todo esse processo dentro dela, esses 3 andares da casa mental. Ela compreendeu, ela sentiu que o outro, não importa quem seja esse outro aí, ele é meu irmão mesmo, de verdade. E na Idade Média, lá pelo século XIII, teve um espírito muito nobre que veio à Terra, que falou muito sobre isso. Ele até falava assim, irmão Sol, irmã Lua. Né? Ele via todos os irmãos, irmão Formiga, irmão Elefante, irmão Lobo. Porque São Francisco conseguiu enxergar em qualquer criatura um irmão seu. Ele foi capaz disso daí. Então, mesmo numa idade de trevas que nós vivíamos, na contramão de tudo que podia ser de bom ainda, houve uma alma nobre que desejou vir aí, como o Luiz Guilherme falou, entrar na caixinha mesmo, né, de mergulho, num período de trevas da humanidade, em que matar ou morrer, passar em cima de um cadáver ou qualquer coisa assim, era tão normal quanto almoçar e jantar e tomar café. Ele veio para isso, para vivenciar, para deixar uma mensagem na coletividade humana, que nós somos irmãos mesmos. E não é só irmão em humanidade, não. Toda a natureza, ali está presente um irmão nosso. E nós, muitos séculos depois, através da doutrina espírita, embasadas em muitas outras culturas filosóficas religiosas, hoje nós entendemos com o princípio inteligente. Ele estagia em todos os reinos da natureza, não foi isso que nós aprendemos? Lá está o irmão nosso. Quando eu corto, que eu devasto uma floresta para fazer as minhas construções colossais, eu estou interrompendo a evolução de um irmão por causa do meu orgulho e egoísmo, porque muitas vezes eu não preciso daquele lugar ali para morar, não. Aquele lugar é só mais um que eu vou comprar para alugar e poder viver melhor do que o resto da humanidade. Está na hora da gente rever os nossos valores. Se não for por aí, gente, eu só quero que vocês levantem e me digam por onde vai ser, então. Se não for pelo amor ao próximo. E esse próximo é muito mais do que tudo isso. Queremos ser bons espíritas? Aposto que todo mundo aqui levantaria a mão que quer ser. Mas se a gente quer ser bom, a gente tem que começar por aqueles que a gente tem dificuldade. Porque não, como diz Jesus, amar aqueles que nos amam, até os publicanos faziam isso, até as pessoas de má vida faziam isso. Isso é fácil. O desafiador é amar quem nós não temos nenhum tipo de simpatia, não concordamos em nada em relação ao que aquela pessoa vive. Esse é o desafio proposto. Ser justo, ser amoroso, ser misericordioso com esses que são tão antagônicos ao nosso modo de viver. É uma coragem, é uma proposta corajosa deixada por Jesus há mais de 2000 anos. Nós é que escolhemos hoje se queremos ser bons espíritas e bons cristãos. Mas não há outro caminho sem ser do amor. Quando vocês verem que o dedo coça nas redes sociais para fazer uma resposta mal criadinha, vão lá orar um pouquinho, porque não vale a pena isso. Está na hora da gente trabalhar o mal que existe dentro de nós mesmos. Me permite contar a última história? 1 minuto eu conto. Só se eu achar, né? Se eu achar, eu conto. Deixa eu ver onde que está. Bom, enfim. Havia, numa comunidade indígena, um velho índio que tinha um netinho, e naquela noite ele decide ensinar para o seu neto uma coisa. Ele fala assim: meu filho, meu netinho, existe dentro do homem 2 lobos, muitos já conhecem essa história. 2 lobos vivem dentro do homem. Um é bom e o outro é mau. O mal é representado pela inveja, pelo ciúme, pela raiva, pela tristeza, pelo desgosto, pela cobiça, pela arrogância, pela separatividade. E o bom, ele é representado pela alegria, pela fraternidade, que o Jonas lembrou que essa casa é de fraternidade.
de paz, de esperança, de serenidade, de humildade, de violência. E entre esses dois lobos há uma luta constante. Aí o netinho perguntou, vovô, quem vence no final? Ele diz, vence no final aquele, meu filho, que você alimenta. Então vamos pensar qual lobo a gente tem alimentado. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Mestre, possa reinar em nossos corações. Muito obrigada.